Bom, vamos dar continuidade então ao nosso tema 4, né, desse nosso curso de neurociência aplicada à psicoterapia. E vamos falar agora do caso, né, das queixas ligadas à depressão e à motivação, e a relação dos processos psicológicos e neurobioquímicos, né, desse retraimento, né, ligados a esse sistema da depressão. Então, na aula anterior, a gente analisou bastante a ansiedade nas suas configurações específicas desses processos psicológicos e neurobiológicos, organizados em torno dessa percepção da ameaça, da existência da ameaça no cérebro. E nesta aula, então, vamos aplicar esse mesmo modelo analítico ao fenômeno da depressão, buscando uma compreensão mais profunda não apenas dos sintomas da depressão, mas também a sua lógica de funcionamento nesses processos neurocientíficos. A depressão, diferentemente da ansiedade, ela não se caracteriza primeiramente pela hiperativação, mas justamente pela redução da energia, da motivação e da flexibilidade comportamental. Em outras palavras, tentando ser um pouco mais didático aqui, trata-se de um estado em que o sistema parece operar em um modo de retraimento, com a diminuição da iniciativa e do engajamento com o ambiente. Do ponto de vista dos processos psicológicos e neuropsicológicos universais, um dos elementos centrais da depressão é justamente a alteração da motivação do sistema dopaminérgico, o sistema de busca, responsável por orientar o comportamento em direção às recompensas e aos objetivos. E isso tudo tende a se apresentar de uma maneira muito reduzida, de uma maneira drasticamente, né, menos ativada, né? Mas André, o que tudo isso significa? Bom, vou explicar aqui para vocês. Isso tudo significa que as atividades que antes eram percebidas como interessantes e significativas passam a ser vistas apenas com algo que não tem graça, né? Não se trata apenas da perda do prazer, mas de uma diminuição da própria capacidade de antecipar o valor e o prazer das experiências. Do ponto de vista da neurociência, esse padrão está associado justamente a alterações dos circuitos relacionados à recompensa e à motivação. E há uma redução significativa da responsividade do sistema aos estímulos potencialmente recompensadores, o que contribui para esse comportamento de se afastar, de retraimento, né? Então existe um afastamento de si, né? E da busca por coisas que fazem bem para você mesmo. O outro processo fundamental aqui que é legal a gente falar é justamente o processo atencional. Em quadros, por exemplo, de depressão, em uma perspectiva da neurociência, a atenção ela tende a ser capturada por conteúdos internos de natureza negativa, como, por exemplo, lembranças de fracassos, autocrítica, preocupações com o passado. Então, existe toda uma manipulação do cérebro trazendo esses conteúdos. E aí entra também um outro fator que é super interessante que a gente tem que falar aqui, que é o processo da ruminação e da regulação emocional. Por que isso é interessante? Porque o padrão atencional, que a gente fala bastante aqui em neurociência, está frequentemente associado à ativação persistente da chamada do rede modo padrão, o Default Mode Network, que é justamente aquela relacionada ao pensamento autorreferencial. E quando essa rede está excessivamente ativada, o indivíduo ele tende a entrar nesses ciclos de ruminação, lembrando do passado, lembrando sobre si, né? Lembrando de experiências negativas. Então, isso é muito ativado nos quadros de depressão. E a ruminação é um processo central na depressão. Por quê, André? Porque trata-se de um padrão repetitivo de pensamento, voltado para a análise de problemas, análise de erros, perdas, mas que não leva à resolução. Pelo contrário, tende a aprofundar o estado do sofrimento. E do ponto de vista da regulação emocional, observamos uma dificuldade enorme nessa modulação desses estados afetivos negativos. Em outras palavras, as emoções como tristeza, desânimo, desesperança não apenas surgem, mas se mantêm de forma prolongada, com pouca variação ao longo do tempo. E aí entra também algo que está linkado com esses processos da ruminação, da regulação emocional, que é a aprendizagem e a hipoativação. Por quê, André? Porque diferentemente da ansiedade, em que há uma hiperativação, na depressão pode haver também um componente da hipoativação, que é a redução da responsabilidade emocional e sensação de entorpecimento, como se a pessoa estivesse anestesiada.
E esse padrão reflete justamente um sistema de baixa flexibilidade. Lembrando aqui que a depressão está muito mais associada a um lugar de apatia do que um lugar de tristeza, porque tristeza ainda as redes estão ativadas, existe uma hiperativação do sistema nervoso. A depressão é quando existe uma hipoativação, nem a tristeza a pessoa consegue sentir. E a aprendizagem aqui também desempenha esse papel importante na manutenção desse quadro depressivo. Por quê? Porque as experiências repetidas de fracasso, de perda e de falta de controle podem levar a formações de padrões de expectativa negativa em relação ao futuro. Então a pessoa começa a linkar a própria existência, a própria realidade a partir desses mecanismos processuais que estão acontecendo no seu próprio cérebro. Falando que a vida não tem prazer, falando que a vida não tem sentido e que o que a pessoa é associações do passado dela. Então, aqui são as aprendizagens entrando nesse lugar do entendimento de como que existe essa manutenção da depressão. E esses padrões que a gente está falando aqui, neurocientíficos da depressão, eles contribuem muito para o desenvolvimento de um estilo cognitivo caracterizado por desesperança, caracterizado por generalização negativa. O indivíduo, então, ele passa a antecipar os resultados desfavoráveis, o que reduz ainda mais a probabilidade de engajamento em novas ações. Em outras palavras, esse processo ele articula diretamente com a evitação, que a gente falou bastante aqui nesse curso de neurociência. Porque, embora a evitação seja mais evidente na ansiedade, na depressão, ela aparece de maneira mais sutil, com mais retraimento, com mais passividade, com uma redução do comportamento direcionado a esses objetivos. E é justamente esse conjunto de processos da atenção, da ruminação, da baixa motivação, da hipoativação, da dificuldade de regulação emocional, dos padrões de aprendizagem negativa e de entendimento de como que é a realidade, vai formando todo esse circuito neurofisiológico, neuroquímico de retroalimentação, né? Quanto menos o indivíduo age, menos experiências positivas ele tem e mais reforça esses estados depressivos. E é a partir dessa compreensão que a intervenção clínica precisa ir além da tentativa de modificação dos pensamentos depressivos isolados, como se fosse um treinamento cognitivo. Então, uma intervenção clínica ela tem que ser necessária no sentido de atuar nesses processos integrativos que sustentam a manutenção desse quadro depressivo, sobretudo ligados à motivação, comportamento e padrões atencionais. Por isso que, por exemplo, uma prática de mindfulness pode fazer grande diferença, porque muda a atenção muda a regulação muda os processos motivacionais e a aprendizagem sobre o que é a vida, sobre o que faz sentido para aquela pessoa. Então aqui é interessante dizer que as intervenções que promovem essa ativação comportamental, por exemplo, elas atuam diretamente sobre o sistema de recompensa, criando todas essas novas experiências que podem reativar esses circuitos de motivação. E da mesma forma, trabalhar a atenção pode reduzir essa ruminação, que é um dos principais processos de aprendizagem de manutenção da depressão. Então, gente, a grande síntese dessa aula aqui que eu quero trazer para vocês é que a depressão ela pode ser compreendida como um estado de redução da flexibilidade do sistema, em que processos, por exemplo, da motivação, da atenção, da emoção, da aprendizagens, eles se organizam de maneira a ativar esse retraimento, essa retroalimentação. E é essa leitura que permite intervenções mais estratégicas e alinhadas com o funcionamento real do paciente. Então, na próxima aula, nós vamos falar mais agora de uma outra queixa, né, de outros casos clínicos, que é do TDAH e das dificuldades atencionais, explorando também, assim como a gente está fazendo nessas aulas, as alterações desses sistemas do controle executivo e motivação, influenciando diretamente o comportamento e a experiência clínica.